Olá, hoje a gente mergulha num tema fascinante e, assim, um pouco misterioso da mente, a amnésia dissociativa. Vamos explorar isso juntos com base no material que a gente estudou. E já começa com algo curioso, né? É uma perda de memória, que pode até ser revertida, focada bem ali na nossa história de vida, a memória autobiográfica. Mas o mais estranho, talvez, é que a pessoa, ela percebe que não lembra, mas parece não se abalar tanto com isso. Uma calma esquisita, né? Exatamente essa aparente indiferença é que complica e fascina. De forma simples, assim, a amnésia dissociativa é essa incapacidade de lembrar informações pessoais importantes, sabe? Coisas sobre a própria vida, eventos. Vai muito além do esquecimento do dia a dia. Não é esquecer a chave, então. Definitivamente não. É como se um capítulo inteiro do livro da vida sumisse. Certo. Para a gente entender essa falha, acho que precisamos organizar um pouco os tipos de memória que a gente tem, né? O material fala de alguns tipos. Sim, ajuda bastante a diferenciar. Tem a autobiográfica, que é tipo o nosso filme pessoal, né? A semântica, que é, sei lá, o nosso Google interno de fatos. A episódica, das cenas específicas, e a procedural, de como fazer as coisas, tipo andar de bicicleta. Na amnésia dissociativa, qual que é a estrela do show, digamos assim? Sem dúvida nenhuma, é autobiográfica. É a narrativa do eu que se perde ou que fica toda fragmentada. O curioso é que as outras memórias, tipo conhecimento geral, as habilidades, Dirigir, falar... isso geralmente ficam intactas. A pessoa pode não saber o próprio nome, mas ainda sabe, sei lá, cozinhar ou até exercer a profissão. Mostra uma separação bem interessante entre os sistemas de memória do cérebro. E o quão comum é isso? Fiquei meio surpreso com os números. Os dados de prevalência variam um pouco, claro, mas algumas estimativas que a gente viu sugerem que é o transtorno dissociativo mais comum, pode afetar, assim, algo em torno de 10% da população em algum momento. Nossa, 10% é bastante gente. É um número expressivo, sim, e parece ser um pouco mais incidente em mulheres e adultos jovens. Outro ponto crucial é a comorbidade. Quase sempre vem junto com outras coisas, tipo depressão maior, transtornos de ansiedade. Faz sentido essa conexão. Agora, a pergunta de 1 milhão. Como é que uma parte tão central da gente some assim, mesmo que temporariamente? A origem parece ser uma mistura, né? Exato. A visão atual é essa interação complexa. Tem uma base, uma vulnerabilidade, talvez genética, e aí vem um fator ambiental. Geralmente uma experiência traumática muito forte, um estresse que ultrapassa a capacidade da pessoa de lidar. Não é que o trauma cria do zero, então. Não exatamente. É mais como se o trauma acionasse um gatilho numa pessoa que já tinha, digamos, uma predisposição para dissociar, para se desligar um pouco da realidade como defesa. E que tipo de trauma tem esse poder todo? Imagino que não seja o estresse de perder um ônibus. Não, definitivamente não. São eventos pesados mesmo. Gatilhos clássicos que a gente vê são, por exemplo, combate militar, agressão físico-sexual grave, desastres naturais, acidentes muito sérios. Situações limite. Exato. E também traumas interpessoais, que às vezes são até mais complexos. Tortura, abuso infantil, especialmente se for prolongado, traição por alguém de confiança, pensa num cuidador ou até um médico. Violência doméstica, ameaças de morte, testemunhar algo horrível. Situações de cativeiro, talvez. Também traumas que duram muito tempo ou que são perpetrados por várias pessoas. Tudo isso aumenta o risco. E traumas da infância parecem deixar a pessoa mais suscetível mais tarde. É impactante pensar nisso. O cérebro usando um recurso tão radical. E tem uma base biológica para isso. Como o cérebro faz isso? Tem sim, é uma área que ainda está sendo muito pesquisado. O que é fascinante aqui é olhar o que acontece no cérebro sobre estresse extremo. Áreas-chave para a memória autobiográfica, o hipocampo, a amígdala, córtex pré-frontal, áreas temporais hospitais, são super sensíveis aos hormônios do estresse, tipo cortisol. Ah, claro. Numa situação de trauma que transborda a capacidade de processar, parece que esses circuitos podem ser meio que alterados funcionalmente.
A integração da memória traumática na história de vida falha. É como se o cérebro colocasse aquela memória numa caixinha separada, para proteger a pessoa da dor. Uma compartimentalização quase. Isso, uma defesa. E a genética entra forte aí. Os estudos que vimos sugerem que talvez até metade da variação nos transtornos dissociativos possa ter a ver com fatores genéticos. Ajuda a explicar por que diante do mesmo trauma, uma pessoa desenvolve e outra não. Entendido. Temos as causas prováveis, essa interação complexa, mas aí na prática, como um médico, um psicólogo, bate o martelo e diz: é amnésia dissociativa. O diagnóstico parece um quebra-cabeça. É um processo bem cuidadoso, sem dúvida. A gente se baseia nos critérios diagnósticos formais, como os do DSM-5. O primeiro critério é justamente essa incapacidade de lembrar informações autobiográficas importantes, geralmente ligadas a trauma ou estresse, e que não sejam um esquecimento normal, né? Certo. Segundo, esses sintomas têm que causar um sofrimento real para a pessoa ou atrapalhar a vida dela de forma significativa no trabalho, nos relacionamentos. Mas não é só identificar a perda de memória, imagino. Tem que excluir um monte de coisa. Exatamente. Esse é o ponto-chave. Tem que ter certeza que a amnésia não é causada por efeito direto de alguma substância. Álcool, drogas, até algum remédio. Ou uma pancada na cabeça. Isso, ou uma condição médica neurológica, tipo traumatismo craniano, epilepsia, ou mesmo demência, que a gente vai falar mais. E mais, o diagnóstico só vale se a amnésia não for mais bem explicada por outro transtorno mental. Tipo quais? O transtorno dissociativo de identidade, que tem amnésia entre as identidades. O transtorno de estresse pós-traumático, o famoso TEPT, que tem a ver com reviver o trauma. Transtorno de estresse agudo, transtorno somático. A lista é longa. E tem aquela questão da fuga dissociativa, né? Que é um especificador. Sim, importante. A fuga acontece quando a amnésia vem junto com uma viagem. A pessoa some de casa, do trabalho, vai para outro lugar. E durante esse período, ela pode ficar confusa sobre quem é ou até assumir uma nova identidade e não lembra do passado. Se isso acontece, a gente especifica no diagnóstico com fuga dissociativa. Essa necessidade de diferenciar de tanta coisa. Puxa, uma comparação que sempre vem à mente é com a demência. Como é que se distingue na prática? Porque ambas envolvem perda de memória. É uma distinção crucial e às vezes sutil mesmo. Uma pista importante, como a gente falou no início, é a reação da pessoa. Na demência, geralmente a pessoa fica muito angustiada, frustrada, preocupada com a memória falhando, tenta compensar, anotar. Fica aflita. Muitas vezes a gente vê essa falta de preocupação, que chamam de bela indiferença. A lacuna pode ser enorme, mas a pessoa parece estranhamente calma. E o esforço para lembrar muda também. Muda. Na demência, a pessoa geralmente se esforça muito para tentar lembrar, pede ajuda. Na amnésia dissociativa, quando perguntada sobre o período esquecido, a pessoa pode parecer meio distante, vaga, sem aquele esforço ativo para buscar informação. É como se o acesso tivesse bloqueado mesmo, não só a memória degradada. Isso levanta a questão do diagnóstico diferencial, que é bem extenso. Além de demência e dos transtornos que a gente já falou, tem que pensar em intoxicação ou abstinência de álcool ou drogas, transtornos factícios, quando a pessoa meio que inventa os sintomas de propósito. Simulação. Sim, e a simulação ou malengiring, quando a pessoa finge para ter algum ganho externo, tipo evitar justiça. E tem até quadros mais raros, como a síndrome de Ganser, que é uma reação a estresse extremo, onde a pessoa dá umas respostas meio quase certas, mas absurdas, tipo perguntam quantos dias tem o ano, ela fala 360. Tudo isso precisa ser considerado. Uau, é realmente um labirinto diagnóstico. Tantas coisas parecidas nos sintomas. Isso só reforça como é importante ter um conhecimento clínico muito, muito bom, atualizado, para quem está na área da saúde, na linha de frente, seja na saúde mental ou numa emergência, né? Saber diferenciar o primeiro passo para poder ajudar de verdade. Sem dúvida nenhuma. A precisão aí não é só uma questão acadêmica. Afeta diretamente o tratamento, o prognóstico da pessoa. Um diagnóstico errado leva a caminhos errados. Dominar essas nuances, conhecer bem os critérios,
os diferenciais, é essencial. Isso exige estudo constante, acesso à informação de qualidade. Falando exatamente nisso, né? Nessa necessidade de preparo, de ter ferramenta boa para estudar, especialmente para quem está na faculdade, na residência, construindo essa base. Para quem busca se aprofundar e se preparar de verdade para esses desafios clínicos, olha, vale a pena dar uma olhada no medicobe.com.br. Ah, sim. É uma plataforma bem completa. Dá para baixar o app e lá tem acesso ao maior banco de questões do Brasil, sabe? Com provas antigas de tudo que é instituição, questões comentadas por especialistas, ajuda muito a entender o raciocínio. E tem mais, né? Resumo prático, aula completa, flashcard pronto para revisar no ônibus, onde quiser. É uma ferramenta bem robusta para construir essa base sólida. Com certeza. Recursos assim são muito valiosos hoje em dia. Ter acesso organizado a questões, com explicação, com material de revisão, facilita demais consolidar o conhecimento e desenvolver o raciocínio clínico que a gente precisa para navegar nesses diagnósticos complicados, como o da amnésia dissociativa. Uma boa dica. Bom, voltando para os tipos de amnésia dissociativa. Ela não é sempre igual, né? O material descreve umas variações na apresentação. Correto. A amnésia pode variar bastante no quanto ela abrange e no padrão. A forma mais comum que a gente vê é a amnésia localizada. A pessoa perde a memória de um período bem específico de tempo, geralmente algumas horas ou dias em volta de um evento traumático. Tipo, não lembrar nada do acidente de carro em si. Exatamente. Depois, tem a amnésia seletiva. Aí a pessoa lembra algumas coisas do período, mas não tudo. É como se algumas cenas do filme tivessem sido apagadas, mas outras não. Ficam uns buracos. Entendi. E tem a amnésia generalizada, que é mais rara e normalmente mais grave. Nesse caso, a perda de memória afeta a identidade pessoal, a história de vida inteira. A pessoa pode não saber o próprio nome, onde mora, quem são os parentes. É bem impactante. E aí a gente pode voltar no exemplo da Alice, aquela moça da loja, que não sabia quem era, mas lembrava da festa do sobrinho. Onde ela se encaixa nisso? O caso da Alice parece um exemplo bem clássico de amnésia generalizada. A perda da identidade, da história de vida é o ponto central. O fato dela lembrar da festa do sobrinho só mostra como outras memórias, talvez não ligadas diretamente à identidade ou ao trauma, podem ficar preservadas. E as fontes também falam de amnésia manifesta ou overt, que é quando a amnésia é óbvia para todo mundo ver, como no caso da Alice. Fica claro que ela não sabe quem é. Isso. E a encoberta ou covert, que é quando a pessoa tem as lacunas, mas isso não é tão aparente no comportamento dela. Talvez ela até tente disfarçar. A amnésia da Alice, então, seria generalizada e manifesta. Faz todo sentido. Uma variedade de formas, mas todas ligadas a essa desconexão com o passado por causa do trauma. Então, para a gente amarrar as pontas aqui, o que fica disso tudo? A amnésia dissociativa aparece como uma defesa. Não, uma resposta extrema do cérebro a um trauma, a um estresse que a pessoa não deu conta. E ela atinge bem no centro da nossa identidade, fragmentando ou apagando a memória autobiográfica. Exato. A gente viu aquela coisa esquisita da falta de angústia muitas vezes, que é um contraste com outras condições de memória, e viu como é complicado o diagnóstico. Tem que descartar muita coisa. Exato. A análise toda nos mostra essa ligação muito forte entre viver algo que nos leva ao limite psicológico e essa capacidade do cérebro de se desligar da própria história. É um testemunho de como são complexos os nossos mecanismos de defesa, sabe? Uma tentativa radical de proteger o eu consciente da dor de certas memórias, mesmo que o preço seja perder um pedaço da própria identidade. A memória não é só um arquivo passivo, né? Ela é moldada, às vezes bloqueada, pelas nossas experiências mais duras. Isso deixa a gente com uma pergunta final para pensar depois. Se o trauma pode fazer essa edição seletiva da nossa história, apagando partes, mas deixando outras memórias, às vezes até bobas, intactas, o que isso diz sobre a natureza da nossa identidade? O quanto o nosso senso de eu depende dessa história que a gente conta para nós mesmos,
costurada com as memórias. E o quão frágil pode ser essa construção quando a gente leva um choque muito grande. Fica essa reflexão sobre essa dança complicada e às vezes bem frágil entre memória, trauma e a essência de quem a gente acredita ser.